Olá, hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim. As principais notícias desta manhã. Eu começo com notícia boa, finalmente. A Alemanha hoje autorizou testes em seres humanos de uma vacina contra a Covid-19. Obviamente não é só a Alemanha, o mundo inteiro está em busca dessa vacina, mas esta é a notícia desta manhã. Lá na Alemanha estão autorizados os inícios dos testes em seres humanos e, obviamente, eu, você, todo mundo está torcendo para que isso dê certo e dê certo o quanto antes. Ainda na leva de boas notícias, o infectologista Davi Uip, todo mundo já conhece esse nome, né? Ele é o chefe do Comitê de Contingência da Covid-19 lá em São Paulo, afirmou há pouco, durante a coletiva de imprensa diária do estado, que São Paulo conseguiu achatar a curva. Não temos dúvida disso, disse o infectologista. Também o diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, anunciou que São Paulo zerou ontem, terça-feira, feriado de 21 de abril, os 17 mil exames que estavam pendentes e, portanto, segundo o governo de São Paulo, a fila de testes para a Covid-19 está zerada desde ontem. Ao todo, o estado já realizou 35,6 mil testes para o novo coronavírus. Mas João Dória, o governador do estado de São Paulo, reiterou que nada muda até o dia 10 de maio em relação às medidas restritivas e principalmente ao que todo mundo está esperando aí, essa reabertura gradual da economia no estado. Mas João Dória hoje reafirmou que essa reabertura só ocorrerá após o dia 11 de maio, afirmou ele. Até o dia 10 de maio não haverá nenhum movimento e nenhuma alteração no programa de quarentena em todo o estado de São Paulo. Seguimos, vamos para o noticiário do Congresso Nacional. Hoje vamos ficar atentos à Câmara dos Deputados, que pode votar ainda hoje em sessão remota, em sessão virtual, aquela questão do projeto de lei do PL, apresentado pelo líder do PL, deputado Wellington Roberto. PL, para quem não se recorda, é o antigo PR do Valdemar Costa Neto. Eles apresentaram um projeto que prevê aquele empréstimo compulsório ao governo para ações de combate à Covid-19 de empresas que no ano passado tenham obtido lucro líquido igual ou superior a R$1 bilhão. Esse projeto acabou virando ali a menina dos olhos do Centrão. Eles estão pressionando o Rodrigo Maia, apesar de algumas divergências, muitas polêmicas. Alguns líderes acreditam que seria uma espécie de confisco, mas o PL diz que não, que é o empréstimo que prevê devolução desse valor e que os ricos também têm que dar a sua contribuição. Então tem toda uma discussão aí em torno do mérito, do conteúdo do projeto e também das questões jurídicas, se é constitucional, se não é. Mas o Centrão, o fato é que o Centrão está se esforçando para que esse projeto seja votado ainda hoje na Câmara dos Deputados. Se não conseguir hoje, vão tentar nos próximos dias. Lá no Senado, informação que nós demos mais cedo do Cláudio Dantas, aqui do Antagonista, obviamente vocês o conhecem, ele noticiou para nós que o Paulo Guedes conseguiu fechar um acordo com Davi Alcolumbre e com lideranças do Senado para votar ali aquela alternativa ao Plano Mansueto, bem diferente do que saiu na Câmara, e também incluindo a questão do congelamento dos salários do funcionalismo público por pelo menos 2 anos. Enquanto o PIB recuar, enquanto a economia estiver desaquecida e andando para trás em razão da pandemia do novo coronavírus, servidores públicos não terão salários reajustados. É pelo menos essa a proposta que está aí em gestação no Senado Federal. Eu conversei com alguns senadores, a gente trouxe aí essas conversas no site do Antagonista pela manhã e eles confirmaram que é isso mesmo. O próprio Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, disse que até amanhã Davi Alcolumbre, presidente do Senado, deve anunciar com mais detalhes os termos deste acordo que está sendo fechado lá no Senado. Muita repercussão também nesta manhã, vocês acompanharam conosco, sobre a soltura do narcotraficante Valacir de Alencar. Ele é líder do PCC no Paraná, foi beneficiado ontem com o regime de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus e adivinham o que aconteceu? Ele rompeu a tornozeleira eletrônica e já desapareceu. Então a reação foi grande. O senador Álvaro Dias, por exemplo, do Podemos, disse: o que terá a dizer o juiz que concedeu a domiciliar ao criminoso? O deputado Daniel Freitas, do PSL, escreveu também no Twitter: ora, mas quem é que poderia imaginar que isso aconteceria? É claro que ele está sendo irônico, ele diz que chega a ser inacreditável que isso tenha acontecido.
Agora à tarde, o presidente Jair Bolsonaro vai receber o presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, e também o senador do MDB, que é o líder do partido no Senado, o Eduardo Braga, do Amazonas. Faz parte aí de uma série de conversas que Bolsonaro está tendo com lideranças, com presidentes de partidos. As últimas foram com os partidos ali mais característicos do Centrão, como o PL, o Republicanos, o PSD, o Progressistas, e vazou aí por parte desses próprios dirigentes partidários que eles conseguiram cargos em órgãos públicos como o FNDE, a Funasa, o DENIT, e Bolsonaro hoje de manhã lá em frente ao Palácio do Alvorada não quis falar muito desse assunto, não entrou em detalhes, mas disse o seguinte: eu não vou falar com a imprensa, eu não preciso falar, o que eu li hoje inventam tudo, então podem continuar inventando aí, disse Jair Bolsonaro, criticando a imprensa mais uma vez. Agora pela manhã também nós noticiamos uma entrevista que eu fiz com o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio. A situação em Manaus está completamente calamitosa, nas palavras do próprio prefeito, e a situação do caos funerário lá está tão grande que apesar da criação de valas comuns, como nós temos noticiado desde ontem, o prefeito diz que a prefeitura está orientando os familiares a cremarem os corpos de seus familiares, de seus parentes mortos pela Covid-19, para tentar amenizar assim o que ele chamou de caos funerário. A entrevista está bem completa, vocês podem acompanhar aí no site O Antagonista. Dia cheio, dia movimentado, nós continuamos levando até você aquilo que você precisa saber em meio a essa pandemia que, só lembrando, vai passar. Um grande abraço, até amanhã e tchau.